dando seguimento aos vídeos desse canal. Hoje eu vou falar sobre prova de fogo, tá? O que vem a ser uma prova de fogo. E evidentemente, ainda, né, na ótica do lance do Ano Novo, período do Ano Novo, e falando um pouco de histórias reais, tá? Então, o que eu vou compartilhar com vocês, e inclusive eu acho que eu estou vendo pela filmagem que eu estou um pouco abatido, e vocês vão entender o porquê. Então, eu já vinha mencionando que essa questão de narcisismo, isso acontece, a origem disso normalmente é na família, tá? E para algumas pessoas, ou seja, eu já comentei que eu, na minha opinião, acho que tem uma questão energética nisso aí. Então, ou seja, eu acho que energia, eu acho que tem uma questão energética, eu acho que tem algo que contamina as pessoas, eu acho que eu não estou inocentando e isentando, entende, os efeitos, mas a impressão que eu tenho é que uma pessoa com características narcisistas, ela consegue contaminar as outras, influenciar, entendeu, e propagar isso aí. E eu não vou entrar hoje muito nessa questão vibracional de energia, mas falando um pouco sobre essa questão então do que acontece, tá? No âmbito familiar. Então, o que acontece é que essa questão narcisista, tá, acontece, normalmente ela aparece no âmbito familiar, deixando a pessoa predisposta a cair em situações, entendeu, aonde ela vai entrar em relacionamentos abusivos, ela vai em relacionamentos abusivos tanto a nível afetivo quanto a nível profissional, ou seja, ela vai cair em relacionamentos onde as outras pessoas vão tirar proveito dessa vulnerabilidade que ela exibe, entendeu, de ter sobrevivido e ter aguentado viver em relações abusivas e achar que isso é tolerável e normal. E aí vai ter sempre, entende, aquelas pessoas que vão dizer que isso é normal, que isso é assim mesmo, que faz parte, que essa situação tem que aguentar, que isso é karma e toda aquela balela, tá, que é chamado gaslight, para fazer a pessoa ficar cordeirinho, né, quietinha, aceitando toda aquela loucura que está acontecendo. E isso vai se propagar, pessoal, durante muito tempo. Muito tempo. E vocês vão se tornar pessoas adultas, entendeu? Vocês vão ter passado por muitas situações e ainda haverão pessoas que vão apontar para vocês que a culpa é de vocês, que tudo está acontecendo é por uma questão de karma, que vocês têm que passar por isso, que afinal de contas tem gente que passa por coisa muito pior, sabe? Ou seja, qual é o subterfúgio que vão utilizar? Vão utilizar alguma coisa para vocês ficarem aceitando essa situação e voltando nela e suportando e ficando, sabe, cada vez mais presas a isso. E como eu tinha falado nessa questão energética, só vou comentar isso, a pessoa que é bode expiatório, tá, ela é bode expiatório primeiro porque ela é tudo aquilo que as pessoas narcisistas não são. Então a pessoa que foi colocada como bode expiatório, na maioria das vezes ela vai ser uma pessoa empática, ela vai ser uma pessoa do bem, uma pessoa com valores, uma pessoa que ajuda as outras, uma pessoa que não aguenta a injustiça. E as criaturas narcisistas, você tem que entender que isso aí é quase como fossem pessoas de outra espécie, entendeu? Que tentam se passar por humanas. E então, para elas se passarem por humanos, elas precisam pegar a energia boa de vocês. E evidentemente, elas fazendo isso, elas vão jogar a podridão, a energia ruim delas em vocês. E esse ciclo, e o nome disso é suprimento. Quando eu falo suprimento, é que as criaturas narcisistas utilizam suas vítimas como suprimento energético, entendeu?
Então, eu vou falar agora um exemplo de algo que aconteceu para vocês verem como é que isso se manifesta e, de repente, vocês têm seus próprios exemplos que vocês pensarem, vocês vão começar a se ligar nas vezes que isso aconteceu de uma forma parecida ou semelhante. Mas, por exemplo, eu fui me acordando para essa questão de narcisismo não faz muito tempo, mas há uns anos atrás eu já tinha me ligado que meu pai era um narcisista destrutivo, entendeu? Não, e o narcisista destrutivo é aquela pessoa que vai construir alguma coisa e destruir ela na sua frente para que ela diga, viu, fui eu que eu fiz isso, fui eu que destruí, e você não tem controle nenhum. E se você se sentir prejudicado, você se sentir mal, entendeu? Vai deixar a criatura narcisista mais feliz, o que era o lance com meu pai. E eu percebia que durante muitos anos eu ajudei ele a resolver uma questão que ele mesmo tinha se colocado, que era um negócio de família. E esse negócio de família ficava que enquanto eu fazia isso, existia sempre aquela intenção, entende, de causar brigas, porque lembrem-se que as pessoas narcisistas, elas vão incomodar vocês e vão querer instigar uma briga, um conflito, para que vocês entrem nessa jogada e vocês comecem a brigar, comecem a discutir, porque lembre-se, vocês são pessoas empáticas, que não aguentam injustiças, que não aguentam essa situação toda, e aí vocês vão, evidentemente, mediante uma falsa acusação, mediante a mentiras, mediante a gaslight, tudo isso, vocês vão reagir, porque é esperado pelas criaturas narcisistas que vocês reajam, entendeu? Então, o que acontece é isso. Só que quando acontece isso, as criaturas narcisistas, elas estão exaurindo de vocês tudo que vocês têm de bom e depositando um monte de lixo emocional, psíquico, tóxico em vocês. Vocês já notaram que vocês se sentem cansados e cansadas depois que isso acontece? Vocês se sentem exauridas depois que isso acontece? É por isso, entendeu? Só que muita gente não fala sobre isso, mas eu estou falando para que vocês comecem a acordar. E eu notava, e eu avisava que na hora que eu me desligasse daquela relação, na hora que eu saísse do cenário e não alimentasse mais essas discussões e eu não mantivesse mais o contato de suprimento de bode expiatório para com a família, meu pai não ia durar um ano. Qual não foi minha surpresa que, passado exatamente menos de um ano, ele faleceu. E adivinha, quando ele faleceu, primeiro ele entrou num período que ficou doente, foi para o hospital, aquela coisa toda e tal. E me perguntem se vocês acham que em algum momento a família me avisou disso. Me avisou que ele estava mal, que ele estava prestes a morrer. Não. E essa aqui é a questão do teste de fogo sobre esse vídeo. Porque existe na cabeça dessas criaturas a ideia que se você não tiver tido a oportunidade de fazer um fechamento com as pessoas que lhe causaram mal, com as pessoas que lhe abusaram, se não tiver a oportunidade de fazer um fechamento com seu pai, com a sua mãe, caso eles venham a morrer, vocês vão entrar num redemoinho, num loop, onde nunca mais vão conseguir sair, porque vocês vão ficar com aquele vazio dentro. Então esse vídeo é falar como é que se resolve essa questão antes que ela aconteça, entendeu? Como é que se resolve essa questão, como é que se evita que a pessoa fique à mercê, entendeu, desse impacto. E eu quero dizer que vocês têm que aprender a fazer a separação, porque tem muita gente que diz que não contato é o que resolve tudo, tal. E eu digo, não é, pessoal. O não contato físico é a última etapa,
O que vocês têm que fazer é a quebra de contato emocional, a quebra de contato mental, a quebra de contato psíquica. Porque na hora que vocês fizerem isso, vocês vão chegar aí sim no não contato físico de uma forma natural. Ela vai acontecer naturalmente. E aí vai estar tudo resolvido, isso aí. Mas vocês têm que estar preparados. Se vocês estão vivendo uma situação dessa, vocês têm pai, mãe, irmãos, irmãs que abusaram, que são narcisistas, vocês têm que estar preparados. Sabe, o interior de vocês tem que estar pronto para lidar com isso. E a melhor maneira que vocês vão conseguir lidar com isso é processando, é resolvendo todas as questões e se desligando, entendeu? Entendendo que vocês são o bode expiatório, entendendo o que está acontecendo, que essas pessoas vão mentir para vocês a vida inteira, que essas pessoas vão acusar vocês a vida inteira, que essas pessoas vão colocar vocês como em débito eternamente. Elas vão fazer isso sempre e que são quem elas são. Só que se vocês não se acordarem para isso, vocês vão acabar internalizando isso. Então o que acontece? Quando meu pai morreu, evidentemente ninguém me avisou. E parece que houve talvez uma tentativa de terem tentado me avisar para avisar que iam cremar ele. Mas já assim, tipo, vamos supor que a cremação fosse ao meio-dia, teriam avisado às 11h45 ou ao meio-dia e 15, né, que a cremação estava acontecendo. Que era para realmente não ter chance nenhuma, entendeu? E isso, pessoal, aconteceu por parte de irmão, irmã, tio, tia, padrinho, madrinha, entendeu? Todo mundo. E são as pessoas disponibilizadoras, as enablers. O que eu quero dizer é que essa questão narcisista que eu estava falando antes, parece um contágio, porque as pessoas elas vão entrando em sintonia. As que aceitam e as que querem e as que não pensam, elas vão entrar num padrão vibracional igual à origem. Tá? Então, se vocês pensarem, puxa, ninguém te avisou, tal, ninguém me avisou porque todo mundo, entendeu? Tava nessa realidade, nesse padrão, tal. E afinal de contas, o bode expiatório, tem que ser sacrificado como bode expiatório. É o bode expiatório, entendeu? Então, né, nada diferente até então do que já vinha acontecendo e sempre aconteceu. Então, quando aconteceu isso, eu relativamente lidei com essa situação sabendo, eu sabia como lidar com essa situação, porque eu já tinha me preparado para ela. E durante muitos anos, além de ter cuidado e ajudado as pessoas da família, bem coisa que o bode expiatório faz, e quem não viu o vídeo aquele sobre a parentalidade, o link está passando aí, bem esse esquema. Durante muito tempo eu cuidei da minha mãe, mas assim, cuidei tirando ela de situações, desde cirurgias extremamente arriscadas. Ela fumou durante, 30, 40 anos, e eu consegui tirar ela do vício de cigarro em 12 dias. Tá. Ajudei ela com tratamentos, com questões financeiras, jurídicas, tudo, entendeu? E eu notei que ao longo do tempo principalmente ela foi ficando agressiva, ou seja, essa contaminação que eu falo parece que foi tomando conta. E eu acho que a mãe também era uma pessoa narcisista, não destrutiva como meu pai, mas ela tinha uma questão, talvez ela era a narcisista oculta, entendeu? Onde, como eu já falei, meu irmão virou um narcisista e minha irmã era a disponibilizadora, a enabler. E eu notei que ela foi ficando, entende? Cada vez mais agressiva e ao longo do tempo cada vez fazendo, né, mais acusações, tal, ao ponto que eu vi que eu não conseguia mais cuidar dela e eu estava correndo um risco de que acontecesse alguma coisa que eu não pudesse dar conta dela. E aí eu sei que no ano passado, né, ela foi morar com a minha irmã. E eu extremamente desgastado, entende? E evidentemente, depois que isso aconteceu, depois que essa situação aconteceu, foi onde ocorreu o descarte, porque aí eu já estava completamente
exaurido dos meus recursos financeiros. Eles perceberam que eu não tinha mais, eles não tinham mais o que tirar de mim para cuidar dela. Também tem esse detalhe, entendeu? E eles viram que se eles não fizessem, eu digo minha irmã e meu irmão, viram que se eles não fizessem alguma coisa, eu não poderia continuar fazendo, simplesmente porque eu não tinha mais como fazer. E eu avisei essas pessoas que provavelmente dentro de um ano a mãe faleceria. E aí, pessoal, o que eu vou contar para vocês agora é bem recente. Na segunda-feira, eu estou fazendo um atendimento e alguém tocou na campainha e evidentemente eu tinha que me desvincular daquela situação que eu estava atendendo e ver o que era, e isso levou um tempo, entende? Eu sei que, vamos supor, levou que uns 8, 10 minutos, e nesse tempo, quando eu fui ver, não tinha mais ninguém, né, tocando a campainha. Aí no outro dia, quando eu saí, voltando, dei uma olhada na caixa de correspondência e tinha um cartão, escrito assim: mãe, cremação, terça-feira, meio-dia. De novo, fizeram a mesma coisa que fizeram com meu pai, não me deram a chance de me despedir, e eu entrei em contato, e a questão toda é que o culpado errado sou eu, que não entrei em contato antes. E as pessoas, claro, disseram que elas não tinham como entrar em contato comigo, não tinha meu telefone, não tinha meu e-mail, ou seja, elas têm, mas alegaram que não têm. E mesmo que se quisessem, que mesmo que fosse essa situação, porque pelo que eu sei ela estava mal há 3 meses, nesses 3 meses havia muita possibilidade de ter entrado em contato, mas não fizeram com esse propósito, entendeu? De te causar um impacto, de te causar um sentimento de culpa, um sentimento de dor, de sofrimento. Eu vou dizer que, de novo, entende? Eu me preparei para isso, eu sabia que isso ia acontecer, entende? E fiz tudo aquilo que é possível fazer, entende? E para que ela continue bem, mas 24 horas antes eu senti que algo estava acontecendo. A mesma história com o velho. Então, o que eu quero dizer com relação à prova de fogo é que a prova de fogo é vocês conseguirem entender o que está acontecendo, se acordar para essa questão de abuso narcisista, ver essa questão energética e começarem a trabalhar na resolução emocional, psíquica, mental dessa ligação, entende? Porque se vocês não fizerem isso e fizerem apenas o não contato físico, vocês podem estar lá em Pequim, vocês podem estar em Singapura, no outro lado do mundo, mas se vocês estiverem conectados emocionalmente, psiquicamente, mentalmente, cara, é como as pessoas, essas criaturas estivessem do lado de vocês. Porque aonde vocês forem, vocês vão levar essa bagagem, essa toxicidade. E é isso que vocês têm que entender. E uma das formas que vocês conseguem fazer esse desligamento emocional, primeiro é entendendo o que aconteceu. Primeiro é se acordando do que aconteceu. Primeiro é perceber quem são essas pessoas de fato que estão em volta de vocês. E perceberem que vocês não têm culpa nenhuma por essas criaturas serem como elas são, agirem como elas agem, entende? E terem afetado a vida de vocês da maneira que afetaram. Não é a culpa de vocês isso aí, mas aconteceu e isso teve efeitos. E aí a outra parte que eu acho que é importantíssimo falar é que quando vocês conseguem fazer isso, vocês vão ultrapassar inclusive a questão de perdão, porque não é questão, entende? Não é perdão, é como vocês vão ter resolvido isso, é muito mais do que o perdão, entende? Existe o desligamento.
E aí eu fico pensando assim, no caso, por exemplo, da minha mãe, o que lhe pode ter levado ela, entende, a cair nessa situação. Eu acho, pessoal, que é uma combinação de vários fatores, entendeu? Mas nem por isso, nem pelas coisas horrorosas que eu escutei dela, nem pelas agressões, nem por tudo isso que aconteceu, eu deixei de ter feito um ritual de despedida para ela, entende? Da mesma forma como eu fiz pro velho, entende? Aonde isso é uma comprovação cabalística de que vocês estão com essa questão emocional, mental, psíquica resolvida. Vocês não estão carregando mais amargura, vocês não estão carregando mais raiva, vocês não estão carregando mais dor, mais angústia. Essa é a prova de fogo. E talvez vocês passem por isso, ou passem por isso no contato com essas criaturas no final do ano, ou de repente com alguma delas falecendo, mas vocês vão acabar passando por isso. E aí vocês vão ver se vocês estão preparadas ou não. Agora, o que vocês acham, na opinião de vocês, de uma família que faz isso com vocês, aonde os pais morrem e não permitem que você sequer se despeça deles? Por pior que eles possam ter sido, entendeu? Mas o que vocês acham dessa atitude de fazer você se sentir sempre excluído? Sempre foi assim, excluído, você não faz parte, entende? Essa é a prova de fogo. Mas assim, na opinião de vocês, eu gostaria de ler o comentário de vocês. O que vocês acham disso? Até porque provavelmente essas criaturas narcisistas da família vão acabar chegando nesse canal e vendo esse vídeo. Tá. Então é isso, pessoal. Eu espero que esse vídeo chegue no momento oportuno para quem estiver precisando. Eu agradeço a audiência desse canal e eu espero que vocês consigam tornarem-se fortes para passar por esse processo de fogo e lidar com essas situações da melhor maneira possível, livrando-se da culpa, livrando-se do sentimento de terem sido colocados como bode expiatório e livrando-se de todas as consequências que aconteceu na vida de vocês por terem colocado vocês como bode expiatório. Tá certo? Obrigado pela audiência mais uma vez e a gente se vê na sequência dos vídeos. Tchau.